sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula de leitura. Tudo certinho, tudo preparado, pegou caderno, pegou lápis, caneta para fazer anotações, bastante concentração aqui na nossa aula. Vamos ver aqui o que nós vamos aprender hoje, vamos ver aqui o título da nossa aula. Lembra que na aula anterior a gente viu um gênero diferente, um gênero novo, um gênero textual que a gente está aprendendo aqui um pouquinho sobre as características dele. Qual foi? É isso aí, para você que tem boa memória, você lembrou, é o gênero charge. E hoje, o que nós vamos aprender nessa aula? Vamos ver aqui a nossa habilidade. A gente vai aprender a identificar efeitos de ironia ou humor dentro desse texto, dentro do gênero charge. A gente vai aprender como é que o chargista ele consegue construir humor dentro de uma charge e através desse humor ele consegue fazer uma crítica, certo? Olha aqui, como é que esse esquema acontece mais ou menos. A charge, ela está presente esses dois elementos, a crítica e o humor. O objetivo do chargista é fazer uma crítica. Seja uma crítica social, seja uma crítica política, uma crítica a algum comportamento humano, enfim, ele vai fazer essa crítica. Mas só que ele vai fazer isso de maneira leve, através do humor. Ele utiliza o humor para fazer uma crítica a um determinado assunto, a um determinado tema. Na aula anterior, nós vimos que os chargistas gostam de alguns temas específicos, né? Como política, alguma crítica social, certo? E na aula de hoje, a gente vai aprender como é que ele constrói esse sentido, como é que essa crítica é feita por meio do humor. Essa crítica é feita de forma mais leve. Para isso, a gente vai responder algumas questões, vai analisar charges e eu quero que você tente responder essas questões junto comigo ao longo de toda essa aula. Para iniciar, a gente tem aqui de cara a primeira questão. Antes de fazer a leitura do texto, de fazer a leitura do enunciado da questão, de fazer a leitura das alternativas, eu quero que você analise junto comigo essa charge. O que tem aqui? Tem o título da charge, o título é o quê? Tempos modernos. Tempos modernos, esse é o título da charge. Vamos fazer a leitura da linguagem não verbal? O que nós estamos vendo aqui? É uma família, não é? Pai, mãe, filhos, tem até um bebezinho ali no chão. Todo mundo está concentrado em algo, não é? A mãe está no computador, os filhos no celular e, além disso, ainda tem a TV bem na frente. E o pai fala assim: eu adoro estes nossos momentos em família. E aí, você acha que ele está sendo, falando a verdade aqui, ou ele está sendo só irônico, sendo crítico? O que o chargista está fazendo? Por enquanto eu quero só que você pense. A gente ainda não vai discutir o que está acontecendo. Nós analisamos todos os elementos, o elemento não verbal e o elemento verbal. E eu acho que você já tem uma opinião formada sobre qual é a crítica dessa charge, qual é a crítica que o chargista quis fazer. Certo? Já está com a sua opinião formada? Agora eu vou ler aqui as alternativas junto com você e eu quero saber qual é a resposta. No enunciado tem assim: qual é a crítica central do texto? Vou ler as alternativas e eu quero que você pense na alternativa correta. Anote aí no caderno, comente com seus familiares aí em casa. Na letra A tem assim: a imagem das crianças com os pais no sofá denota desrespeito aos pais. Será que é isso? É porque as crianças estão com o pé no sofá e a crítica que o chargista está querendo fazer é a respeito disso? Vamos ver. Se é a letra A. Na letra B tem assim: o bebê sofre abandono por parte dos pais. Será que o chargista, com essa charge, quis falar do bebê que está ali no chão, um pouco abandonado? Isso é o que diz a letra B. Na letra C tem assim: a crítica é aos momentos em família, que são uma mera presença física. Será que a crítica é feita por conta disso? E na letra D tem assim: o pai fala sozinho enquanto os demais não lhe dão atenção.
O que você acha? Se fosse uma prova, qual alternativa você marcaria? Letra A, B, C ou D? Pensou direitinho? Qual é a alternativa que você prefere? Certo, pois vamos ver aqui a resposta. Olha só, a resposta correta seria a letra C. Como é que a gente faz para responder esse tipo de questão? A gente analisa tudo. A gente analisa a parte não verbal e a parte verbal. O pai fala assim: eu adoro estes nossos momentos em família. Perceba que na aula anterior a gente falou sobre a questão da ruptura de sentido. Aqui não está existindo interação entre os familiares. A mãe não conversa com o esposo, não conversa com os filhos, está ali concentrada numa tela na frente. Quando ele diz, eu adoro esses nossos momentos em família, ele está falando apenas da presença física, não é? Porque não existe, na verdade, interação. É isso que a charge, essa é a crítica que o chargista está fazendo. Percebeu que para a gente responder esse tipo de questão, a gente fez uma análise geral, tanto da parte verbal como da parte não verbal, do título, de tudo. A resposta correta seria a letra C. A crítica que o chargista faz são aos momentos em família que são de mera presença física. Presença física, eles estão ali fisicamente, mas não estão de corpo presente, né? Não existe uma interação entre os membros da família. Vamos ver o comentário? Vamos ler o comentário, tem assim. A charge ela apresenta uma família sentada no sofá, o que poderia representar um momento de compartilhamento e afeto. Mas, na verdade, o que vemos é uma mera presença física dos membros da família, pois cada um está concentrado ali, focado na sua própria tela. Olha que bacana. Você acertou, você errou. Se você acertou, parabéns. Se você errou, parabéns também. A gente vai aqui ver mais algumas questões e você vai tentando acertar, vai falando qual é a alternativa que você acha que é a correta. Vamos para frente? Olha aqui, a gente tem mais uma charge. O gênero charge ele é muito bom de se trabalhar, né? Ele é prazeroso para a gente aprender, por conta dessa junção desses dois tipos de linguagem e desenho. Vamos ver o que tem aqui. A gente tem um rapaz, não é? Sem máscara, com um cachorro. Do outro lado é uma pessoa toda equipada com aparelhos, como se fossem aparelhos respiratórios. Fizemos aqui a leitura da linguagem não verbal. Vamos ler junto os textos, os balãozinhos da linguagem verbal. Ele fala assim: achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. Eu também. E aí, você já percebeu qual é a crítica que o chargista está fazendo? Já já a gente vai discutir juntos. Vamos ler aqui o enunciado da questão e eu quero que você escolha uma alternativa. Ele fala assim: analisando a charge ao lado, essa charge que nós acabamos de fazer a análise, a leitura, concluímos que, na letra A tem assim: a pandemia ainda não acabou, que suas sequelas ainda ficarão presentes. Será que é isso que a charge está retratando? Na letra B tem assim: a pandemia acabou, possibilitando um passeio com os animais. Na letra C, já é possível andar sem máscaras. E por último, na letra D, ambos estão na mesma situação. Os dois personagens estão aqui vivendo a mesma situação. E aí, se fosse uma prova, que alternativa você ia marcar? A, B, C ou D? O que é essa charge? O que a gente pode concluir a partir da leitura e da análise dessa charge? Já escolheu qual é a alternativa que você vai marcar? Escolheu? Pois vamos aqui ver a resposta. É justamente a letra A. O chargista, ele tem essa ruptura na construção de sentido. Ele fala, ó, a pandemia ainda não acabou e as sequelas da Covid-19, eles podem ficar presentes ainda durante um tempo. Perceba que a pessoa, ela está acompanhada de vários aparelhos respiratórios, ou seja, apesar do outro estar sem máscara, passeando com o cachorro e pensando que a pandemia acabou, isso não é verdade. Então, a crítica que o chargista está fazendo é a isso. Letra A, viu? Acertou? Que bom! Vamos ver mais uma charge.
É isso aí, eu quero que você vá fazendo a análise junto comigo, vá tentando responder as questões, tá bom? Olha aqui. Essa aqui é bem bacana, essa questão ela não tem alternativa, não é para marcar nenhuma resposta. A gente vai construir a resposta dessa questão juntos. Tem assim na charge, temos uma bolsa, vamos fazer a leitura primeiro da parte não verbal, tá? Temos uma bolsa, do outro lado também temos uma bolsa. Existe alguma diferença entre essas bolsas ou elas são iguais? É verdade, elas são iguais. Aí no primeiro quadrinho tem assim, bolsa R$200. No segundo quadrinho tem assim, só hoje de 500 por 250. E aí o que a questão pergunta para você? Ela diz, qual é a crítica realizada pelo chargista? Lembra que eu falei que a charge, ela tem como objetivo fazer uma crítica a algo que está acontecendo ali no cotidiano, uma crítica social, uma crítica política, por meio do humor. É isso que a charge faz, é isso que esse gênero apresenta. E aí, se eu perguntasse para você, qual é a crítica que essa charge está fazendo? O que você ia responder? Tenta formular uma resposta, uma frase assim simples que responda a essa pergunta dessa questão. Conseguiu entender mais ou menos qual é a crítica que ele está fazendo? De um lado tem uma bolsa, do outro lado tem a mesma bolsa e valores diferentes. Aí ele até usa uma expressão, ele diz só hoje. É como se ele falasse, tá em promoção, é só hoje por esse preço. Mas perceba que o preço do segundo quadrinho, ele está mais elevado do que o preço do primeiro quadrinho. E aí, formula uma frase para mim, me diz qual é a crítica que essa charge está fazendo. Conseguiu fazer aí direitinho? Vamos ver aqui a resposta, como é que você poderia responder. Bem, gente, aqui o chargista, ele afirma que existe uma propaganda enganosa com relação ao desconto dos produtos. Eu não sei se foi nessa aula, se foi na aula anterior que a gente viu uma charge onde havia uma crítica sobre a Black Friday. Você lembra o que é, né? Aquele dia do ano em que existe uma série de promoções. O chargista aqui, ele brinca um pouco com essa questão do consumismo e com a questão da propaganda enganosa. Ou seja, nem tudo que está em promoção, na verdade, é uma promoção, né? São aquelas propagandas enganosas. Perceba que no segundo quadrinho, o valor da bolsa, da mesma bolsa, está um pouquinho mais caro do que o valor da primeira bolsa. E aí, percebeu como ele utilizou aqui o desenho, a linguagem verbal, não verbal, para fazer uma crítica por meio do humor? Uma crítica a esse comportamento consumista, a essas propagandas enganosas que acontecem geralmente. Bacana, né? Muito bacana estudar esse gênero. Conseguiu assimilar aqui qual foi a crítica feita? Ótimo! Pois vamos para frente para a gente responder mais algumas questões ainda dentro dessa habilidade que a gente está trabalhando nessa aula, que é o quê? Tentar entender como é que o chargista ele consegue construir a crítica por meio do humor. É isso que a gente está tentando aprender nessa aula de hoje. Mas vamos para frente, responder mais uma questão? Olha aqui. Vamos começar analisando a linguagem não verbal. A gente tem uma senhora, né? Uma senhora, qual a expressão facial dessa senhora? Ela está feliz, está alegre, está triste, está chorando, está zangada, né? Está com a expressão bem zangada. E a gente tem um garotinho fazendo xixi no meio da rua. Agora vamos ler os balãozinhos de fala, a linguagem verbal. Tem assim, que coisa feia, menino. Não tem educação, não? E o menino responde, não tem educação, nem saúde, nem segurança. Olha aí. Olha como é que a charge ela é inteligente ao fazer essas críticas sociais. Mas não vou falar muito agora, porque senão eu vou acabar dando a resposta para você. Eu quero que você pense qual é a alternativa correta, o que você ia marcar se fosse uma prova. Vamos ler o enunciado da questão junto comigo? No enunciado da questão tem assim,
A charge ao lado faz uma crítica à falta de. Ele diz que a charge faz uma crítica e diz que é a falta de alguma coisa. Ele quer saber que falta é essa. Na letra A, ele diz que essa falta é a falta de investimento em setores públicos. Será que é a letra A? Não sei, vá pensando. Na letra B, diz que a crítica que o chargista faz é a falta de educação da criança. E na letra C, ele fala que é a falta de noção da senhora. E por último, mas não menos importante, na letra D, ele fala que essa crítica feita nessa charge é em relação à falta de banheiros públicos. E aí, o que você ia marcar? A crítica é a falta de investimento nos setores públicos, a falta de educação da criança, a falta de noção da senhora ou a falta de banheiros públicos? O que você ia marcar? A, B, C ou D? Já conseguiu construir sua resposta? Ótimo, pois vamos ver aqui qual é a alternativa correta, ver se você acertou. A alternativa correta está aparecendo aí na sua tela. Seria o quê? A letra A. Você conseguiu acertar? Para você que errou, eu vou explicar aqui um pouquinho dessa questão. Como eu falei para você, é importante a gente fazer essa associação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. A senhora fala: ô menino, você não tem educação não? E ele responde: olha, eu não tenho educação, nem saúde, nem segurança. O que ele está falando sobre isso? São vários setores da sociedade, setores públicos: educação, segurança, saúde, tudo isso aqui são setores públicos. E o chargista, ele faz essa crítica à falta de investimento nesses setores: saúde, segurança e educação. Perceba que ele utiliza aqui do humor para fazer essa crítica. Ele utiliza de maneira metafórica esse cenário. Então, a alternativa correta seria a letra A. Perceba que a charge, como eu falei lá na aula anterior sobre as características desse gênero, ela não vai trazer algo assim, claro, explícito para você. Na letra D tem assim: a falta de banheiro público. A falta de banheiro público é uma resposta muito explícita, uma resposta muito clara. A charge, ela sempre vai deixar para que o leitor pense, para que o leitor ele consiga extrair o seu próprio sentido. Então, quando você vê uma alternativa como essa, falta de banheiro público, aí você já desconfia. A charge, ela não traz nada explícito, nada claro. Pelo contrário, ela quer que o leitor pense, ela quer que o leitor questione, ela traz uma crítica social. Então, vai ser sempre algo que você vai ter que pensar, não vai ser algo explícito, certo? Na aula anterior também a gente comentou que a charge, ela não é autoexplicativa. Ninguém explica piada. Já escutou esse ditado? Piada que se explica não tem graça? Pois é, com a charge acontece mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ir além do desenho, além das palavras, tentar interpretar de fato. Ok? Vamos para frente? Novamente aqui nós temos uma charge. Vamos ver, vamos fazer a leitura comigo da linguagem não verbal. Ele fala assim: tem um senhor de jaleco branco. Senhor de jaleco branco, aí você já pode imaginar quem é que usa jaleco branco. Pode ser um médico, um pipoqueiro, né? Perceba que em cima da mesa existem alguns remédios, papéis. Então, dá para se imaginar que o cenário dessa charge é um consultório médico. E que esse senhor que está de jaleco branco é um doutor. Do outro lado, a gente tem quem? A gente pode imaginar que é o paciente uma mulher. Qual é a expressão facial dessa mulher? Essa mulher está triste, está feliz, está alegre, está cansada? É isso aí, essa expressão facial dela aí é de cansaço, né? Já fizemos a análise da parte não verbal. Vamos ler junto comigo o que está presente nos balões de fala? O médico fala assim: e o que a senhora tem? Ela responde: nada, os corruptos levaram tudo.
Olha aí esse tema político, social presente aqui novamente na charge. Não vou falar muito, porque senão eu vou acabar dando a resposta para você. Já a gente comenta mais um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa charge. Eu quero que você me diga qual é a alternativa que você ia marcar. O enunciado da charge tem assim: a charge ao lado é uma crítica. É uma crítica a quê? Na letra A está falando que é uma crítica à falta de qualificação dos médicos. Será? Será que é isso? Na letra B tem assim: a inexperiência dos médicos em algumas doenças. E na letra C? Na letra C fala assim: ao desvio de verbas destinadas à saúde pública. E por último, na letra D, ele diz que é a falta de assistência nos consultórios médicos. E aí, qual é a alternativa que você ia marcar? A crítica que o chargista está fazendo aqui é sobre o quê? Letra A, B, C ou D. A falta de qualificação dos médicos, inexperiência dos médicos, desvio de verbas destinadas à saúde pública ou a falta de assistência nos consultórios. Vou dar um tempinho para você pensar e marcar uma alternativa. Marcou a alternativa? Já escolheu a sua alternativa? Certo. Pois vamos ver aqui. A resposta correta seria a letra C. Quando ela fala o quê? Quando ela diz assim, o que você tem, senhora? Ela responde, nada, os corruptos levaram tudo. Perceba que o chargista faz o quê? Faz uma crítica ao desvio de verbas na saúde pública. Os corruptos, quem são os corruptos? Quem desvia verba pública. Perceba que ele faz uma crítica direta a isso, a esse desvio de verba, essa corrupção que se envolve dentro da saúde pública. Você sabe que a charge, ela sempre vai trazer esses temas mais políticos, esses temas mais sociais, certo? Esses são os temas que a charge gosta de abordar. E ela aborda esses temas sempre por meio de quê? É isso aí, por meio do humor que a charge, ela traz essa crítica social, esse comportamento político. E aí, você acertou? Você errou a questão? Como é que vocês estão indo? Que bom! Pois vamos aqui para frente para a gente responder mais uma questãozinha. Tem assim, você tá chorando? Entrou um cisco no olho? No meu salário. Aí ele traz aqui o papelzinho com o nome salário mínimo e o valor. Nessa questão, ele está perguntando o quê? O humor da charge consiste no... Essa questão já não está mais nem perguntando qual é a crítica que está sendo feita, mas e sim qual é o humor. Por que é engraçado? Por que essa charge é engraçada? O humor está onde? Consiste em quê? Na letra A ele fala que o humor ele tem a ver com o salário ter vindo diferente. Na letra B ele fala que são nos olhos inchados do personagem. Na letra C ele fala que é a respeito do jogo de sentido da palavra cisco. E na letra D ele fala que é em relação ao alto salário recebido. E aí, eu vou ler com você novamente. Tem assim: você está chorando? Entrou um cisco no olho, no meu salário. E aí, letra A, B, C ou D, o que você marcaria? Por que essa charge é engraçada? Qual é a crítica que o chargista fez a respeito dessa charge? E aí, A, B, C ou D? Acertou quem falou que é a letra C. Perceba que para fazer essa charge, o chargista ele utilizou de um jogo de sentido da palavra cisco. Quando ela pergunta se ele estava chorando e ele responde que caiu um cisco, aí você já logo pensa que é aquele corpo estranho que cai no olho, uma poeirazinha que caiu no seu olho, caiu um cisco no olho. Aí ela fala, no olho não, caiu um cisco no meu salário. Ou seja, não é a respeito da poeirinha que cai no olho, e sim a quantidade de dinheiro que caiu no salário, na conta dele. Foi apenas um cisco, ou seja, algo irrisório, algo pequeno. Na charge, tem muito disso também. Dentro da construção do humor, o chargista ele pega uma palavra,
e ele utiliza essa palavra em contextos diferentes e com ideias diferentes. A palavra cisco no primeiro quadrinho, ela nos traz uma ideia. E a palavra cisco já embaixo, ela já nos traz uma ideia diferenciada da que aconteceu em cima. Certo? Tem esse jogo de sentido da palavra cisco. Mas vamos pra frente. Você acertou, você errou, tá indo bem? Que bom, vamos pra frente. Aqui nós temos também essa charge, inclusive essa charge a gente trabalhou ela na aula anterior, quando ele fala da expressão rede social, ele diz, rede social aqui em casa é outra coisa. Lembra que na aula anterior a gente trabalhou essa charge? É isso aí, você está com boa memória. A questão fala assim, em que consiste o humor da charge? O humor, ele está perguntando por que essa charge é engraçada, certo? Não vale dizer que não é engraçada. Vamos lá, olha só, aqui novamente a gente tem o humor sendo construído por meio das diferentes expressões de sentido da palavra rede social. A expressão rede social, ela possui dois sentidos dentro dessa charge. Rede social, o primeiro sentido, aquela lá do Facebook, Instagram, vocês gostam de usar, né? E também essa outro sentido que o cartunista traz, que o chargista traz para dentro dessa charge. Essa questão mais comunitária, de ter uma família grande e não saber como sustentá-la, né? Rede social. Percebeu aqui a diferença na construção do sentido ao redor dessa expressão rede social? Ótimo. Vamos para frente. Olha só, nossa última questão da aula de hoje, quando ele fala assim: o humor presente nas charges apresenta críticas e reflexões por meio de ironias e outros recursos expressivos. Analisando o texto ao lado, explica a construção de sentido desse elemento. Está perguntando por que existe uma crítica aqui, por que é engraçado e como ocorre a construção do humor. Perceba que na lousa está escrito assim: o eleitor confia na honestidade dos políticos. Aí a professora pergunta para o aluno: quem é o sujeito dessa oração? O aluno responde: só pode ser um mané. E aí, o que você acha? Por que está engraçado? Qual é a construção de sentido efetuada aqui? Perceba que aqui na charge existe uma extrapolação do sentido da palavra sujeito. A professora está fazendo referência a quê? A classe gramatical sujeito dentro dessa oração. E o menino responde de forma externa àquela frase, né? Ele responde: quem confia na honestidade dos políticos? Só pode ser um mané. Ele responde aqui de forma direta, de forma externa a esta frase. E aí, conseguiu entender? Elaborou direitinho? Essa foi nossa última questão da aula de hoje. Qualquer dúvida, você pode recorrer aí ao seu professor, lá no grupo do WhatsApp, na plataforma MOB, certo? Abraço, até a próxima aula.